No vídeo de hoje iremos contar uma história completamente bizarra, mas que ao mesmo tempo é uma história de superação e inspiração para nós mulheres. Iremos falar sobre uma garota de 11 anos que sobreviveu por 84 horas sozinha em mar aberto. Então não deixe de assistir o vídeo até o final, pois o desenrolar dessa história fará você ficar de queixo caído. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever e ativar as notificações, pois assim você ajuda o nosso canal a crescer e receber mais visualizações. Agora vamos ao que realmente interessa. O mar sempre foi considerado uma obra-prima para os amantes da natureza, e para Arthur Deperalt não foi diferente. Arthur era um grande médico optometrista que desejava navegar através dos mares caribenhos. Seu sonho era fugir do frio que endurecia rostos e se estendia por todo o lago de Michigan, lago localizado na cidade em que Arthur morava, para procurar um refúgio no calor dos mares do Caribe. Seus sonhos passaram de sonhos para planos concretos, que passaram a incluir sua família. Ele desejava viver para sempre no oceano. Então, dadas as circunstâncias, todos os membros da família concordaram que uma semana seria um bom período de teste para entender como funcionaria a logística de uma possível nova vida. Se gostassem, poderiam estender por um mês, e no decorrer do tempo, quem sabe, não voltar nunca mais. E infelizmente foi exatamente isso que aconteceu. No ano de 1961, após muitos meses de planejamento e roteirização, Arthur pegou sua esposa Jean, de 38 anos, e seus 3 filhos, Brian, de 14, René, de 7 e Terry Joe, de 11 anos, para navegar até as Bahamas. O homem alugou o Blue Bell, um iate de 18 metros de comprimento com 2 mastros. Seu plano era partir do porto de Fort Lauderdale, na Flórida, para as ilhas caribenhas. Arthur já tinha certa experiência com barcos, mas não o suficiente para arcar com a responsabilidade de levar e guiar toda a sua família em pleno mar aberto. Então, decidiu contratar Julian Harvey, um ex-piloto de caça da Força Aérea que serviu na Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia. Gravem bem esse nome. Julian estava iniciando seu 6º casamento, com uma mulher chamada Mary Dean, e por conta disso se juntou à família na viagem, se oferecendo para ser a cozinheira da família durante esse tempo. Então, na manhã cinzenta do dia 8 de novembro de 1961, a família Deperalt subiu a bordo no charmoso iate e saiu em direção ao sonho do médico. Nos 4 dias que se seguiram, Julian Harvey os levou para uma vila no sudoeste da ilha de Great Tobacco, em Sandy Point. A família desfrutou das praias de areia branca e rosa, mergulhando nos recifes e praticando esportes. Terry Joe não perdeu um minuto do seu tempo. Ela e Brian praticaram muitos esportes aquáticos no mar e também aproveitaram para explorar as ilhas desabitadas. Em todos os lugares por onde passaram, fizeram amigos. Então, no domingo do dia 12 de novembro de 1961, Arthur desceu do Blue Bell para preencher os formulários para que eles voltassem das Bahamas para os Estados Unidos. No escritório, Arthur falou com uma promessa nos lábios com o comissário Roderick, para que eles voltassem antes do Natal. Tudo indica que eles eram a família mais feliz do mundo naquele momento. O combinado desde o início da viagem era não navegar durante a noite. Todos precisavam descansar, principalmente o piloto. No entanto, especificamente naquela noite, Julian Harvey decidiu que passaria a madrugada pilotando. A família gostou da ideia de Julian e decidiu ficar o acompanhando por um tempo, com a exceção de Terry Joe, que estava muito cansada, e às 21 horas decidiu descer para a cabine que dividia com a irmã mais nova, René. Por volta das 23 horas, Terry foi acordada por gritos eufóricos. Olhou para o lado e sua irmã não estava mais no quarto. Quando percebeu que os gritos eram de seu irmão, Brian, chamando pelo pai, paralisou de medo na cama. Ela levou mais ou menos 5 minutos até que conseguisse se mexer novamente. E esse foi o tempo suficiente para os barulhos de gritos e desespero serem preenchidos por um silêncio aterrorizante. Logo após os gritos cessarem, Terry decide sair do quarto para ver o que tinha acontecido.
então saiu e foi em direção à cozinha. Chegando lá, deu de cara com os corpos da mãe e do irmão. Ambos estavam atirados no chão e rodeados por uma poça de sangue. Ela não sabia se eles realmente estavam mortos, e com certeza foi uma cena horrível para se presenciar com apenas 11 anos de idade. Com muita adrenalina no corpo, Terry não conseguiu raciocinar bem naquele momento. Então ela subiu as escadas e pela escotilha conseguia ver parte de cima do iate. Havia outra poça de sangue e uma faca jogada no chão. Nesse momento, Julian olhou para a garota e aos berros mandou que ela voltasse imediatamente para o quarto. E sem entender nada, Terry voltou para o quarto, sentou na cama e ficou completamente congelada, praticamente em estado de choque. Então, alguns minutos depois, ela olha para a porta e vê a silhueta de um homem. Era Julian. Ele abre a porta segurando um rifle e começa a se aproximar lentamente da garota, a encarando como se fosse a matar. E em um piscar de olhos ele para, se vira e sobe as escadas em direção ao convés. Neste momento, Terry Joe percebe que começou a entrar água na cabine e que o barco estava começando a afundar. Em questão de minutos, a água já estava na altura da cama e seu colchão já estava flutuando na água que estava tomando conta do quarto. Neste momento, ela percebeu que tinha que dar um jeito de sair dali para não morrer. Terry abriu a porta e se deparou com muita água. A água estava praticamente na metade da escada, e quanto mais ela demorava para sair do quarto, mais em perigo ficava, pois o iate ia afundar em questão de minutos. Chegando no topo da escada, percebeu o que estava acontecendo. Julian se movia rapidamente de um lado para o outro em completo pavor. Terry percebeu que Julian estava tirando as cordas do bote salva-vidas para jogá-lo no mar. Desesperada com a situação, perguntou aos gritos: "O barco está afundando?" E rapidamente Julian grita: "Sim, não fique aí parada, segure essa corda que está amarrada no bote salva-vidas para ele não ir longe do iate." Neste momento, Terry entrou em estado de choque novamente e acabou soltando a corda, deixando com que a maré levasse o bote para longe do barco. Julian demorou mais ou menos uns 3 minutos para perceber que isso tinha acontecido. Então, quando percebeu, rapidamente pulou no mar e foi atrás do bote salva-vidas. Terry conta que viu Julian entrar no bote e sumir na escuridão da noite. Nesse momento era questão de minutos para que o iate afundasse, e Terry ainda estava ali. Ela tinha que achar um jeito de sobreviver. Foi então que ela lembrou da boia de cortiça que ficava amarrada ao lado superior direito da cabine principal, e que nesse momento se encontrava a mais ou menos 1 metro acima d'água. Terry percebeu que para sobreviver precisava chegar até a boia, caso contrário, iria morrer. Então a garota nadou até a boia, desamarrou e subiu em cima. Nessa altura do campeonato, o iate já estava praticamente afundado. Porém, as coisas sempre podem piorar, e foi aí que aconteceu. Quanto mais o iate afundava, mais Terry percebia que ela estava indo junto com ele. Foi aí que ela viu que uma das cordas ainda estava presa ao iate, e para que ela não perdesse a boia junto, teria que desamarrar essa corda. E de uma forma muito milagrosa, Terry conseguiu desamarrar e subir rapidamente para a boia. Gente, vocês têm noção do que foi tudo isso? Uma garota de 11 anos presenciou a morte da mãe e do irmão, depois foi praticamente ameaçada por um maníaco armado, foi deixada em um barco naufragando para morrer e ainda assim conseguiu pensar em uma ideia que podia salvar a sua vida. Tudo isso com 11 anos de idade. Realmente, essa menina é uma guerreira. Eu fico muito feliz que ela tenha sobrevivido, pois o que vamos contar agora no desenrolar dessa história farão vocês ficarem completamente abismados. Lembram do nome que eu mandei vocês gravarem logo no início do vídeo? Pois bem, continuem lembrando dele, pois vai ser de extrema importância para o restante da história. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever e ativar as notificações, pois assim você ajuda o nosso canal a crescer e receber mais visualizações. Agora, sem mais enrolações, vamos voltar ao que interessa. Então ela subiu na boia e ficou flutuando no mar aberto, em uma completa escuridão. O iate havia afundado e sumido em questão de segundos depois dela conseguir desprender a boia. Terry contou que neste momento seu maior medo não era o mar, mas sim que Julian voltasse para lhe matar. Então ela deitou completamente encolhida para que pudesse ficar escondida. Neste momento ela não tinha água, comida e estava vestindo apenas o pijama que usou para dormir naquela noite.
estava completamente desprotegida e vulnerável a predadores que poderiam vir pelo mar. Sem falar no frio da noite e no sol escaldante que teria durante o dia. Terry também contou em uma entrevista que ela não tinha medo do mar ou de que algo acontecesse por conta da natureza, pois só conseguia pensar: onde está meu pai? Lembrando que quando ela ainda estava no iate, ela não viu seu pai nem sua irmã mais nova, somente sua mãe e seu irmão. Sem poder fazer muita coisa para se salvar, Terry ficou encolhida na sua boia, torcendo para que alguém a encontrasse. Julian Harvey foi resgatado pela tripulação de um navio petroleiro no dia seguinte ao naufrágio. Logo que chegou à costa, comunicou à guarda costeira que o iate havia naufragado e que junto dele havia morrido sua esposa e uma família, a qual teria o contratado para pilotar o iate. Explicou que tudo aconteceu muito rápido e que ele conseguiu apenas se salvar. Neste momento, os oficiais da guarda costeira estranharam a sua história, pois além de não fazer sentido, Julian estava com uma aparência extremamente calma e aliviada. Pensem comigo, como uma pessoa que perdeu a esposa e amigos estaria tão calmo contando uma história dessas? É bem provável que tenha alguma coisa errada, não é mesmo? Julian declarou à guarda costeira de Miami que antes do barco naufragar, uma tempestade havia danificado o iate, quebrando os mastros e rompendo cordas, e isso acabou machucando sua esposa e família para quem trabalhava. Ele também alegou que começou a vazar gás na sala de máquinas, e por isso o barco começou a pegar fogo. Por conta do óleo, o fogo se espalhou rapidamente, e nesse momento ele só conseguiu pegar o bote salva-vidas e se salvar. Quando essa história inconsistente de Julian veio a público, rapidamente o dono do iate se pronunciou. O dono do iate falou que a história de Julian era totalmente sem sentido, e que antes deles partirem foi instalado um mastro novo e o iate foi totalmente inspecionado. Tanto que até o melhor amigo de Julian disse em uma entrevista que não fazia sentido, pois sempre que ele falava sobre o acontecimento, falava coisas diferentes. Como a polícia não é boba, eles começaram a investigar toda essa história e o acidente que havia ocorrido. No decorrer da investigação, eles analisaram o histórico do único sobrevivente do naufrágio, e foi nesse momento que as coisas começaram a ficar muito mais estranhas. Julian tinha o hábito de conhecer uma mulher, se relacionar e logo a pedir em casamento. E depois que ele conseguiu o que queria, dizia que o amor tinha acabado e simplesmente terminava. Lembrando que nesse acidente, Julian estava no seu 6º casamento. O que chocou os policiais foi o fato da terceira esposa dele estar morta. Então, pesquisando um pouco mais a fundo, eles descobriram que ela havia morrido em um acidente, onde o único sobrevivente havia sido o marido. Nesse acidente, Julian contou que o carro havia perdido os freios e estava indo em direção a uma curva. Por conta disso, pulou bravamente para fora do carro para conseguir chamar ajuda para sua esposa e sogra, que estavam dentro do veículo. O carro saiu da pista e foi parar dentro de um rio, deixando um total de 0 sobreviventes. Ele também contou que tentou salvar as 2 mulheres, mas não teve sucesso. Nessa época, a polícia também não acreditou muito nesse álibi e foi investigar a fundo. Os investigadores fizeram uma busca pelo carro e constataram que ninguém tentou ajudá-las a sair dele. Ou seja, Julian estava mentindo. Mas como não podiam provar, o caso se encerrou por aí mesmo. Alguns meses antes do acidente de carro, Julian havia mandado a esposa fazer uma apólice de seguro e colocá-lo como dependente caso acontecesse algo. Depois desse acidente, Julian foi retirar a apólice e ganhou mais de $20.000. 3 dias depois de seu resgate, Julian se hospedou no Hotel Sandman e então recebeu uma ligação de 2 investigadores criminais, pedindo se podiam falar com ele. Com toda a educação, ele aceitou e marcou para se encontrarem em uma sala de reuniões que tinha dentro do hotel. Neste momento, Julian mal sabia que os investigadores já sabiam tudo sobre o seu passado. Chegando no encontro, ele começou a contar toda aquela história elaborada, de que o barco havia pegado fogo e que ele não conseguiu salvar mais ninguém. E sempre que os policiais pediam para ele repetir o que aconteceu, a história mudava um pouco. Foi então que um terceiro oficial entrou na sala e deu a melhor notícia que poderia acontecer naquele momento. O oficial entrou e falou em direção aos agentes. Encontramos mais uma sobrevivente do acidente. Terry Jo está viva. Um navio cargueiro, cujo nome era Capitã Theo, achou Terry em alto mar e a resgatou. Quando a encontraram, ela já estava desacordada, praticamente em coma, e não conseguia nem sequer dizer o seu próprio nome. Mas como o caso do acidente já havia sido noticiado em vários canais,
Os tripulantes logo a reconheceram e avisaram a guarda costeira. Terry ficou 3 dias e meio perdida em alto mar. Sendo mais específica, ela ficou 84 horas sozinha na água. Ela conta que acenou a um avião vermelho que sobrevoou por um tempo, mas aparentemente não a viu ali, despedaçando todas as suas esperanças. Por incrível que pareça, ela não sentia fome ou sede, ainda que a garganta e a língua estivessem secas. Em contrapartida, ela começou a ter alucinações e a ceder à sonolência causada pela desidratação e pelos primeiros sinais de insolação. Ela jura ter sido espiada por um par de olhos que ficaram a centímetros dela durante horas. Mas tudo o que ela conseguia pensar era no fato de que havia achado a mãe e o irmão. Mas onde estava o seu pai e a irmã? No momento da notícia, Julian ficou completamente pálido e em choque. Parecia que tinha visto um fantasma entrando pela porta, mas rapidamente recuperou a sua postura e disse que havia ficado muito feliz com a notícia. Como a reunião entre eles já estava no fim, ele esperou uns minutos e disse que precisava voltar para o seu quarto para resolver umas coisas. Os agentes perceberam que seu comportamento havia mudado, mas mesmo assim o deixaram ir. No dia seguinte, a polícia recebeu uma ligação do gerente do hotel, explicando que uma das camareiras havia encontrado um corpo morto em um dos quartos. Durante o depoimento, a camareira contou que ao entrar no quarto para limpar, a porta do banheiro estava emperrada, então chamou ajuda para abrir. Quando eles conseguiram abrir, encontraram o corpo de Julian com diversos cortes em braços, pernas e garganta, e ele estava ensopado de sangue. Sim, ele havia se suicidado. Os funcionários encontraram uma carta que estava endereçada para seu melhor amigo. Na carta dizia: "Eu estou tendo um colapso nervoso. Eu não consigo continuar. Eu vou sair agora. Eu acho que eu não gosto da vida. Ou eu simplesmente não sei o que fazer com a minha." Nessa mensagem, ele solicitou a adoção para o filho dele e também solicitou que seu corpo fosse jogado no mar. Apesar de tudo, seus pedidos foram adotados. Depois da recuperação de Terry Joe, os investigadores foram até seu quarto para averiguar a parte da história. Eles foram 2 vezes com pessoas diferentes para escutar a versão da garota, e a história dela sempre foi sólida como uma rocha. Ela contou as 2 vezes o mesmo acontecimento, sem pestanejar. Então os investigadores assumiram a versão dela como verdadeira, pela consistência dos fatos e por ela ter contado sempre a mesma história e com muita convicção. As mortes do barco são um mistério até os dias de hoje, até porque não tem como saber a ordem dos fatos e por que Julian fez aquilo. Existe uma teoria de que Julian queria matar apenas a sua esposa para conseguir o apólice de seguro. Porém, como haviam ido dormir tarde naquela noite, Arthur acabou ouvindo os pedidos de socorro da esposa e foi verificar o que aconteceu, e por esse motivo o corpo dele não foi encontrado por Terry.